Amor, Não? amor, vamos fazer o orçamento. Vamos fazer nosso orçamento pra gente colocar aqui tudo direitinho, onde que o nosso dinheiro tá indo. Mas eu já fiz, já tá tudo aqui, ó. Esse negócio de estar aí na cabeça não funciona, amor. Vamos colocar aqui no papel. Vamos colocar no papel? Ok, vamos. Olá, pessoal. Bem-vindos a Batisteia Homestead. Eu sou o Joselito. E eu sou Iva. E hoje nós queremos falar com vocês sobre orçamento familiar. Não é mesmo? Exatamente. Como vocês viram no sketchzinho que a gente fez, o orçamento não é aquilo que o esposo ou a esposa usa para maltratar o seu companheiro. Não é isso. Orçamento é você dizendo para o seu dinheiro o que fazer. Né? Assim costuma dizer David Ramsey. Nós gostamos de assistir, né, o programa do David. Ele trabalha com finanças, né, aqui nos Estados Unidos, e ele fala que orçamento é você dizendo para o seu dinheiro o que fazer. Então você ter o controle, né, das suas finanças. É porque muitas vezes você recebe o seu dinheiro e não sabe para onde vai. Principalmente se for profissionais liberais, não? Exatamente. Porque às vezes você trabalha, você recebe diariamente ou semanalmente, como nós aqui nos Estados Unidos, e você passa no caminho que você recebeu o dinheiro e já faz uma compra, gasta alguma coisa com aquele dinheiro. Vai ao mercado, por exemplo, faz as compras, e no outro dia você esqueceu que faltou alguma coisa na sua compra do supermercado. Você volta e compra de novo, mas você não tem controle daquilo. O dinheiro que você recebeu foi embora e você não sabe nem para onde ele foi. Então aí é onde entra o orçamento. Você ter conhecimento para onde está indo cada centavo do seu dinheiro. Né? A Bíblia, a palavra de Deus, tem vários lugares que fala de dinheiro, fala de orçamento, mas em Provérbios 27 ele fala uma coisa que eu gosto. Olha só, rapidinho para vocês. Tem que botar o óculos, viu, gente? Olha lá. Essas letras estão ficando cada vez menores. Provérbios 27, 23 fala assim: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhes fornecerão roupa. Os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família e para sustentar as suas servas. Então, esforce-se para conhecer aonde está indo o seu dinheiro. Porque a gente trabalha tanto, né, e não sabe para onde está indo o dinheiro. Então, vamos nos esforçar para saber. Nessa época aí, eram as ovelhas, os bodes, né, eram as riquezas, era tudo mais diferente, mas é uma alusão a como você deve olhar o que você está fazendo. Você deve ter controle do seu dinheiro. Né? O orçamento é... Lembra que antes do GPS a gente tinha o mapa, né? Você pegava o mapa e ficava mais fácil para você navegar nas estradas, né? Hoje em dia já tem o GPS, né? É diferente. Mas o orçamento é o seu mapa, para você saber onde você está e para onde você vai. Né? O orçamento que está escrito, não como o rapazinho lá do sketch, né? No início do vídeo, falou que já está tudo aqui na cabeça. Não funciona. Olha, gente, pode até funcionar. Eu acredito que para algumas pessoas funciona não ter o orçamento escrito, tudo discriminado. Funciona, mas para a maioria das pessoas não funciona. Tem que estar escrito porque você tem o controle. Olha, eu tenho $200 para gastar em alimentação e eu já gastei 100. Então você tem o controle, você está olhando aquilo ali, não é mesmo? Exatamente.
Você pode fazer escrito ou pode fazer em aplicativos, né, o orçamento. Várias formas de você fazer o seu orçamento. Mas hoje em dia, com tecnologia, a facilidade que existe, você vai no seu computador, você pesquisa planilhas para orçamento familiar. Vai aparecer um montão, e tem muitas que são ótimas. E também tem os aplicativos, como a Iva falou, no celular. Né? Nós aqui usamos um aplicativo que nós pegamos do Dave Ramsey. Né? Ele tem um aplicativo, tem um pago e um que não paga. Nós pegamos aquele que não é pago. Que não é pago. Que é mais simples, mas funciona, faz o seu trabalho. Então, hoje em dia tem várias formas de você fazer isso. É importante, por quê? Porque você precisa saber para onde você está indo. Você precisa saber onde você está aqui agora, quanto você está ganhando, quanto você está gastando, porque é muito importante saber quanto que você está gastando. Quanto você está ganhando, você já tem uma ideia. Agora, quanto está gastando, você não tem ideia se você não controla. É verdade. E como no aplicativo é mais fácil, eu penso para nós aqui, porque, por exemplo, nós saímos do trabalho, passamos no posto de gasolina e colocamos a gasolina. Na mesma hora eu vou no aplicativo e já coloco tanto de gasolina. Passo no mercado, faço as compras, tanto, chega e põe. É mais fácil. Agora, se você não tem essa facilidade, tem que pegar todas as notinhas do dia. Quando chegar no final do dia, você senta e coloca. Diariamente é muito mais fácil do que fazer uma vez por semana. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou deixar para fazer uma vez por semana. Acaba não fazendo. Isso é uma coisa que tem que fazer todo dia. Então, para nós, é mais fácil fazer toda hora que nós gastamos dinheiro. Né? Pôs gasolina, bota no aplicativo. Fez compra no mercado, bota no aplicativo. Pagou a prestação da casa, bota no aplicativo. E é assim que funciona. E rapidinho, 1, 2, 3. E aí você vai aprendendo a controlar as suas finanças. Vai aprendendo a controlar para onde vai o seu dinheiro. Se você tem $200 para comprar comida e você já gastou 150, você vai olhar, opa, peraí, eu tenho $50 só para terminar o mês. Mas também tem uma coisa, por exemplo, o orçamento de alimentação, né? Às vezes você tem um orçamento para alimentação de, no caso, vamos dizer, dar um exemplo, né? Se a gente tem um orçamento de $200 e já está terminando o mês e eu já gastei 180, vou dar um exemplo. Mas eu chego no mercado hoje e o arroz que eu uso, que custa $10, está por 2. Então essa é a minha oportunidade de comprar o arroz. Porque eu vou comprar o arroz esse mês por $2, estou economizando $8 para o mês que vem. Então não está escrito em pedra que tem que ser só aquele valor. É só para vocês terem uma direção, né, de como usar o dinheiro. Se aparecer uma promoção muito boa, que vale a pena você passar do seu orçamento da alimentação para economizar para o próximo mês, vale a pena você fazer. Caso contrário, não. Então é isso mesmo, como ele falou, não está escrito em pedra ou em ferro, sei lá como que é a expressão. O fato é que você pode adaptar para a sua realidade, não é mesmo? Exatamente. Então assim, não esquenta a cabeça demais, sente com seu esposo, com a sua esposa, faça o orçamento, comece a olhar para onde está indo. Nós temos uns amigos que estão falando, olha, quando a gente começou a olhar para onde está indo o nosso dinheiro, as coisas parecem que estão melhorando. Não é? Porque você começa a prestar atenção. Começa a ter controle das coisas. Não quer dizer que é de uma noite para o dia. Não, isso leva tempo, dá trabalho para fazer, mas no final você vai ver que vai ser muito bom. Olha, eu gosto muito do método do envelope. Você pode usar o método do envelope para várias coisas. Para juntar o dinheiro, para começar a guardar. Você fala, eu quero comprar um casaco, por exemplo. Eu vou precisar de tanto para comprar esse casaco. Então você coloca um envelope toda semana ou uma vez por mês, você vai colocando dinheiro para você alcançar aquilo. Mas o que a gente mais usa aqui também é umas despesas fora do orçamento. Eu coloco no envelope um valor, por exemplo, no nosso envelope aqui é $100, que está fora do nosso orçamento. $100 por mês para alguma coisa que a gente queira fazer fora do nosso orçamento. Por exemplo,
se a sua amiga convidar para você para ir jantar fora. Você vem no seu envelopinho, abre aqui, olha quanto que tem de dinheiro, não tem suficiente para jantar fora. Aí você vai falar, ó amiga, agradeço o convite, mas não vou poder ir porque não, meu envelope não tá cheio. Ou não tenho o suficiente no meu envelope. Lógico que você não vai falar isso pra ela, mas só minha amiga não vai dar para eu ir. Às vezes algumas pessoas ficam chateadas com você quando você fala não, né? Nós mesmo tivemos amigos que ficaram chateados porque nós falamos que não poderíamos ir num determinado compromisso. Mas acho que depois eles entenderam que a gente faz tudo de acordo com que a gente tem condição, né? É difícil. Muitas vezes as pessoas não entendem, muitas vezes você mesmo, a gente mesmo está querendo ir e às vezes extrapola, né? E depois as consequências vêm, não é mesmo? Mas é muito importante ter esse controle. Essa ideia do envelope é legal. Você põe no seu envelope, você vai gastar se você tiver ali. Se você não tiver, não vai gastar. Você não vai gastar. Então, essa é uma questão de hábito, né? Se você se habituar a fazer isso. Então, olha só. O que eu estava falando da folha é mais ou menos assim, é uma planilha. Vocês sabem, você tem o seu salário, né? Quanto que você gasta, né? Você vai colocando aqui as suas despesas, gasolina, gás de casa, eletricidade, água, então, todas as informações. Você pode imprimir a folha e fazer, ou você pode fazer no seu computador, né? Muitas dessas planilhas são em Excel. É fácil, tem umas que são bem fáceis de fazer, já está ali dizendo claramente o salário, você põe o seu salário. Quanto você gasta de eletricidade, quanto você gasta de aluguel de casa, de carro, de seguro de carro. Então você vai colocando ali e você vai se acostumando a fazer o seu orçamento. Depois você vai ver que é um prazer imenso você fazer o seu budget, o seu orçamento. Né? Então, olha só, nós vamos deixar alguns links na descrição do vídeo, onde você pode encontrar algumas planilhas sobre a aplicação que a gente usa, a daqui, né? Aí no Brasil também tem vários aplicativos, né, em português. Se você olhar no seu telefone, você já vai encontrar muitos aplicativos, não é isso? E esses aplicativos também você pode alterar. Por exemplo, tem alguns itens lá que não faz parte do seu orçamento. Então você troca o nome daquele item por outra coisa, né? Você pode mudar o nome de cada categoria. Uhum. Nós ajustamos as nossas, porque tinha muitas coisas aqui que a gente não tinha, né? E a gente mudou para ficar dentro da nossa realidade. Isso você pode fazer também nos aplicativos. Tem umas diretrizes, né, a respeito do orçamento. Tipo assim, quanto você pode gastar em qual coisa. Eu acho que na casa, aluguel, eletricidade, gás, essas coisas assim, é mais ou menos 35%. Não é nada escrito em pedra, tá? Tudo isso pode ser mudado, mas uma diretriz que eles dão de quanto você pode gastar, porque se eu posso gastar só 35% do meu salário nas coisas da casa, se a minha casa está me custando 60% do meu salário, com certeza alguma coisa não está bem. Pode ser que agora você não está sentindo nada, mas mais tarde você vai sentir a diferença, porque você está gastando muito em uma coisa que deveria gastar menos, porque é tudo um conjunto. No caso, você tem a moradia, você tem transporte, você tem alimentação, você tem vestimento, né? Então, são vários fatores. Mas vamos começar a escrever o nosso orçamento. Né? Procure aí o seu aplicativo, procure aí a sua planilha. E se você não faz ainda, comece a fazer. Né? É muito interessante, é uma coisa boa, agradável, dá trabalho para fazer. Não se engane, dá trabalho, mas vai valer a pena. Eu já nem acho que dá tanto trabalho assim mais. Agora eu já me acostumei, fica até fácil. Olha só, muito obrigado por nos acompanhar aqui na Batistenha Homestead, esses vídeos que a gente faz. Nós não somos expertos nessas coisas,
Mas nós somos uma família que procura trabalhar em um orçamento, porque você tem que procurar saber onde está indo o dinheiro que você ganha, onde está indo os recursos que Deus está te dando, né? Então é importante você saber disso, né? Muito obrigado por nos acompanhar. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu like aí pra gente, compartilhe os nossos vídeos. Eu sou o Joselito E eu sou Iva. e até mais!